Poucas pessoas conhecem o caso do serial killer Henry Lee Lucas. Ele faz parte de uma série da Netflix chamada The Confession Tapes. Fala de casos de criminosos que confessaram crimes que não cometeram. Mas será que ele era tão inocente assim? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E antes da gente começar, eu preciso falar pra vocês que finalmente a lojinha do canal tá disponível. Tem alguns itens lá pra vocês adquirirem, temáticos do canal, é claro. Tem 2 tipos de camiseta, tem uma caneca, tem uma eco bag. Eu não tô com os itens aqui agora pra eu mostrar pra vocês, mas no próximo vídeo talvez eu traga. Eu vou pegar todos pra mostrar pra vocês o que tem. E de qualquer forma vai estar linkado no vídeo ou em algum card aqui em cima, ou então em algum produto aqui embaixo, pra vocês adquirirem. Eu sei que a caneca e a eco bag estavam fazendo muito sucesso. E as camisetas também eu fiz com estampas que eu já queria fazer pra mim e que eu uso sempre. E eu imaginei, bom, provavelmente eles também vão gostar, né? Inclusive, por enquanto, não tá liberada a entrega pra todos os lugares do Brasil. Eu acho que por enquanto tá aqui por São Paulo, que é onde eu moro, então fica um pouco mais fácil. E também pro Rio de Janeiro, mas eu queria muito que vocês comentassem de onde vocês são e de onde vocês gostariam que fosse enviado os itens pra gente ir podendo liberar no site aos poucos. Eu não quero que o frete fique caro, então a gente vai precisar fazer um esquema pra poder diminuir esse custo de envio, e aí sabendo a localização de vocês, sabendo onde vocês moram, fica muito mais fácil pra vocês terem que pagar o mínimo possível. Então é isso, sem mais enrolação, bora pra história. Em 1983, uma mulher idosa de 82 anos chamada Kate Rich morava sozinha e simplesmente desapareceu. Um parente foi reportá-la como desaparecida e mencionou para os policiais que desconfiava de um cara chamado Henry Lee Lucas, afinal ele morava com ela na época. Ele também achava o cara meio esquisito e quando os policiais foram investigar os últimos locais aonde ela tinha passado, eles encontraram a bolsa dela jogada por uma ponte. Como os dias foram se passando sem nenhuma notícia, os policiais já assumiram que ela tivesse morta, mas o processo de encontrar o corpo estava muito difícil, afinal eles não tinham nenhuma evidência. E para piorar a situação, enquanto eles estavam procurando pela Kate, uma outra garota de 15 anos desapareceu. O nome dela era Frida Lorraine Powell, e ela tinha como apelido Becky. O bizarro é que a Kate e a Becky tinham algo em comum: o Henry. Na época, o Henry namorava a Becky, e assim, isso era bem polêmico, tá? Porque o Henry tinha 40 e poucos anos e a Becky tinha 15. Um pouco polêmico não, né? Bastante polêmico. Como o Henry era o denominador comum entre os dois casos, é óbvio que ele se tornou o primeiro suspeito. Agora, o Henry já tinha sido preso anteriormente, em 1960, por matar a própria mãe. E ele ficou um tempo na ala psiquiátrica. E aí, qual era a teoria dos policiais? O Henry tinha matado a namorada, a Becky, a Kate descobriu, afinal os dois moravam juntos, e aí ele matou ela também pra não ter nenhum tipo de testemunha. Só que ele também não era uma pessoa difícil de encontrar. Os policiais conseguiram levá-lo até a delegacia de uma forma bem rápida e ele foi bem amigável, ele parecia sincero em tudo que ele estava falando. Um dos policiais, assim que o viu, o descreveu como um cara magricelo, mal vestido e com um olho ruim. Quando ele foi colocado para interrogatório, ele começou a falar umas coisas bem polêmicas. Assim que ele se sentou junto com o policial, ele virou e falou: "Bom, se você tá me prendendo, provavelmente você já sabe daquele mandado que eu tenho contra mim." E aí o policial tava tipo: "Mandado? Aham, claro, foi na Flórida, né?" Daí ele: "Não, no Michigan." Aí o policial: "Ah, é verdade, no Michigan. Por que motivo que era mesmo?" Aí ele falou: "Ah, então, primeiro foi por causa de roubo, mas também porque eu violei a minha liberdade condicional." E aí o policial falou: "Obrigado, agora você pode ser preso." Então o Henry Lucas simplesmente se entregou sem o policial ter feito nada. E ele adorava conversar, ele ficava pedindo cigarro atrás de cigarro, ele tomava café sem parar, mas ao mesmo tempo ele não confessava o caso da Kate e da Becky. Como os policiais notaram esse padrão, que o Henry era muito falante, eles falaram: "Tá, vamos tentar o contrário então, vamos deixar ele sem falar com ninguém, preso em uma cela solitária." E isso funcionou. Alguns dias depois, sem conversas, o Henry mandou
mandou um bilhete através de um policial confessando tudo que ele tinha feito com relação a Kate. Ele disse que teria esfaqueado ela no peito, jogado ela pela ponte e depois teve relações sexuais com ela. Como ele tinha dado mais detalhes, os policiais voltaram naquele local onde eles encontraram a bolsa e eles também encontraram um pedaço dos óculos dela que pareciam ter sido atropelados. No apartamento antigo do Henry, antes dele se mudar com a Kate, também tinha um grande forno que ele disse ter jogado partes do corpo dela dentro. E aí ele virou para uma parte do terreno e ele falou: olha, se vocês cavarem ali, vocês também vão encontrar uma outra parte. E ele também contou detalhes do caso da Becky. Ele disse que tudo começou depois de uma discussão dos dois. E ele também falou que se arrependia que tinha matado a única garota que ele já amou na vida. Os policiais de fato conseguiram encontrar diversos fragmentos de ossos. E aqui tenho em mente que nessa época ainda não tinha muito DNA rolando. Só mais pra frente que ia começar essas análises, esses testes, mas ainda estava muito no começo. Então era difícil dizer se aqueles corpos eram mesmo da Kate e da Becky, mas tudo indicava que sim. Então, obviamente que o Henry foi levado para julgamento e enquanto o juiz estava lá falando, ele simplesmente virou e falou: tá, mas o que a gente vai fazer com relação às outras 100 mulheres que eu matei? E essa parte no julgamento, se vocês assistirem, é muito bizarra, porque o juiz fica completamente em choque, ele fica tipo: o quê? O que ele falou? Essa frase foi para todos os jornais da cidade. Assassino, confesso, alega que matou mais de 100 mulheres, mais de 360 mulheres, mais de 500 mulheres. Ele também era referenciado nas notícias como um ex-paciente da ala psiquiátrica. E a última contagem da polícia com todas aquelas confissões é que os crimes tinham sido cometidos em pelo menos 19 estados diferentes. Aquilo era insano. Os policiais também divulgaram que ele já era um suspeito em diversos casos diferentes, então aquilo fez sentido para todo o país. Com relação à morte e desmembramento da Becky, ele foi condenado à prisão perpétua. E aí foi feito todo um processo junto com o Henry, quando ele já estava preso, para que ele pudesse confessar de forma ordenada todos os crimes que ele tinha cometido. Então, como isso funcionava? O Henry era colocado em uma salinha específica da delegacia e os policiais iam entrando lá para perguntar sobre casos específicos que eles tinham nos próprios estados. Então começou a vir policiais de todos os estados diferentes dos Estados Unidos com casos de pessoas desaparecidas ou até mesmo de crimes sem solução para descobrir se o Henry tinha sido responsável por eles ou não. E aí o Henry começava a fazer desenhos das mulheres que ele já tinha matado e ele descrevia perfeitamente diversas características físicas, a roupa que elas estavam usando, o estado onde ele tinha cometido o crime, ele falava a forma que ele tinha matado elas, e aí se tornou extremamente absurdo, porque parecia que ele tinha cometido crimes com vítimas de diversos gêneros, diversas idades, diversos estados diferentes, que não tinham relação nenhuma uma com a outra. E a forma que ele matava também era dos mais diversos meios possíveis. Poderia ser com faca, com enforcamento, com asfixia. Todas essas entrevistas também eram gravadas em vídeo. E a fila para falar com ele se tornou muito longa. Às vezes você tinha uma espera de 2 meses. O Henry era praticamente uma celebridade e ele nunca tinha recebido tanta atenção assim na vida. É claro que o objetivo dos policiais era trazer um certo alívio para as famílias das vítimas, para que eles pudessem falar: tá bom, foi uma grande tragédia, mas pelo menos o caso está sendo encerrado, a gente tem um culpado. Mas é claro que também era muito bom para os policiais poderem promover o mandato deles ali falando: olha quantos crimes eu consegui solucionar. Eu consegui trazer alívio para essa quantidade de famílias. Não demorou muito para o Henry se tornar um preso de segurança máxima e a conclusão é que ele era um nômade assassinando aleatoriamente, sem nenhum tipo de consciência e uma compulsão por matar. Agora, tem um jornalista que estudou bastante o caso do Henry e que também conversou muito com ele para saber mais informações. O nome desse jornalista é Hugh e ele também participou muito ativamente do caso do Ted Bundy. Então ele começou a comparar os dois. Até porque o Ted Bundy tem cerca de 30 e poucas vítimas, mas todas elas eram mulheres, ele escolheu uma determinada faixa etária, uma aparência um pouco semelhante entre uma e outra, e o método que ele fazia para matar ali, o modus operandi, era muito parecido em todos os casos. Mas ele não via isso no Henry, ele via algo completamente aleatório. Além disso, o Henry era muito disponível para conversar. Você poderia marcar um horário com ele em qualquer semana, qualquer dia, em qualquer horário. É claro que você tinha que respeitar aquela fila, mas no geral ele estava disponível para falar quando você quisesse. A primeira impressão do Hugh quando foi falar com o Henry foi a seguinte: ele disse que ele era um homem sujo, fedido, um olho dele pingava e ele tinha 3 ou 4 dentes. Essa foi a descrição que o Hugh deu para ele no documentário. Em determinado momento, eles levaram uma equipe de filmagem japonesa para conversar com o Henry. E nesse
ponto, ele estava se tornando quase que uma celebridade. Esses jornalistas japoneses levaram um kit de pintura para que o Henry pudesse passar o tempo dentro da prisão. Eu não sei se vocês lembram, mas no último vídeo que eu fiz, eu falei sobre o Museu da Morte, e lá tinham algumas pinturas que o Henry fez. Ele gostava muito de desenhar, eu mencionei pra vocês. Ele sempre desenhava os rostos das vítimas dos casos que ele tinha cometido, e esses desenhos eram bons. E aí, quando esses jornalistas e investigadores começaram a cavar mais no passado do Henry, eles descobriram várias coisas problemáticas. Ele nasceu em 43, na Virgínia, em uma casa que estava praticamente em ruínas. O pai dele era um alcoólatra violento, e ele descrevia o pai dessa forma. Ele tinha perdido as pernas em um acidente em um trilho de trem. Então, depois disso, ele ficava sentado na frente da casa, em um tapete vermelho, vendendo lápis. Já a mãe do Henry era conhecida por ter alguns transtornos mentais. Ele acusou ela de diversos abusos físicos e psicológicos contra ele. O Henry já tinha alegado que foi abusado sexualmente pela mãe, e que também ela tinha relações sexuais com diversos homens que ela obrigava o filho a assistir. Só pra vocês terem noção, quando o Henry tinha só 6 anos de idade, a mãe dele bateu com um pedaço de pau na cabeça dele, e isso deixou inconsciente por cerca de 30 a 36 horas. Então foi uma batida muito forte. E depois, quando o Henry fez alguns testes no futuro, foi descoberto que ele tinha danos cerebrais tanto no lobo frontal quanto no temporal. Isso poderia causar uma ausência de controle de impulsos e uma falta de compaixão e empatia, o que para muitos estudiosos que estudaram o caso do Henry significaria que você tinha uma receita para um serial killer. Outra coisa absurda que o Henry alegou é que enquanto ele morava com os pais, um dos homens que a mãe tinha relações sexuais ensinou ele a matar animais e também ter relações sexuais com eles. A mãe do Henry também, toda vez que ele pegava algum animal de estimação, ela ia lá e matava ele. Na adolescência, o Henry de fato se envolveu com crimes menores, como roubo e furto, e ele passou por diversas instituições correcionais. Ele foi preso pela primeira vez em 1960, com 17 anos por roubo. Mas é claro que a prisão que mais ganhou destaque foi aquela em 1984, quando ele passou a ser associado a uma série de assassinatos que ele diz ter cometido. Enquanto ele estava sendo interrogado, ele também disse que por um tempo foi associado a um outro homem chamado Otis Toole. Isso foi depois de 1979, quando os casos ganharam mais impulso. Agora, muitos alegam que o Henry e o Otis tinham um tipo de relacionamento. Os dois fizeram muitas viagens juntos da Flórida para Califórnia, ou seja, eles atravessavam vários estados dos Estados Unidos. O Otis também estava preso pelo envolvimento em diversos assassinatos de 1970 a 1980. Os dois trabalharam juntos em uma empresa na Flórida e uma das funcionárias de lá disse que eles desapareciam juntos por muito tempo, às vezes por semanas. A patroa do Otis disse o seguinte: eles saíam da cidade sempre desaparecendo. Tudo com o que Toole se preocupava era aquele velho carro. Penso que eles estavam usando para roubar pessoas, porque eles sempre pareciam ter muito dinheiro. Algumas pessoas também dizem que ao longo do caminho, o Toole apresentou o Henry a um culto satânico chamado Hand of Death, que raptava crianças e fazia sacrifícios humanos, mas essa parte não foi muito confirmada. As declarações que o Toole deu na prisão esclareceram 25 assassinatos em 11 estados, e ele admitiu que participou junto com o Henry em outros 108 homicídios. Ele também deu algumas dicas sobre o interesse dele em satanismo, mas ele se limitou a nomear só alguns membros desse culto satânico. Agora, muitas das declarações do Toole também se deram como falsas, então é muito difícil dizer quantos crimes os dois cometeram juntos. E eu vou voltar para a história do Toole mais no final do vídeo. Inclusive, um fato muito interessante, isso talvez seja assunto para um outro vídeo, é que o Toole foi acusado de ser o responsável pela morte de um garotinho chamado Adam Walsh. O caso dele foi muito bárbaro, ele foi sequestrado e depois ele foi encontrado morto e decapitado, e a história dele até se tornou um filme chamado Adam. Agora, voltando pro Henry, ele também alegou que ele odiava mulheres, que não tinha nenhuma mulher que tinha tratado ele bem na vida, a não ser uma irmã chamada Clemmy. A irmã Clemmy era uma freira que visitava prisões. Ela tentava fazer esse processo de trazer os presos para Deus. Então ela oferecia a Bíblia para eles, ela lia junto com eles, ensinava palavras mais religiosas. E a Clemmy ficou bem surpresa quando o Henry teve um interesse pela Bíblia. Ela falou: olha, se eu te der essa Bíblia, você não vai rasgar ela? Daí ele falou: não.
e aí a partir daí ela começou a visitá-lo com frequência e os dois liam a Bíblia juntos. O Henry disse que essa tinha sido a primeira vez que ele se sentiu bem com ele mesmo, e aí ele ficava lá lendo a Bíblia, ele também pintava os quadros, ele até fez um quadro da irmã Clem. E aí quando os policiais perguntavam pro Henry por que ele tinha decidido confessar tantos casos assim, ele disse que foi porque Deus falou que ele deveria fazer isso. Foi depois dessa declaração que ele passou a levar os policiais no local onde ele teria enterrado os corpos. Em um dos casos, por exemplo, foi encontrada uma revista da Playboy do lado do corpo, e o Henry foi capaz de dizer qual era a capa daquela revista e o ano que ela tinha saído. Então vocês devem estar pensando, bom, claro que ele é o assassino. Como que ele saberia uma informação tão específica assim se ele não fosse? Um dos casos que o Henry tinha declarado que era o culpado era de uma garota chamada Deborah L. Jackson. A Deborah tinha sido esfaqueada mais de 15 vezes. E aí o Henry foi explicar para os policiais como ele tinha cometido esse crime. Ele falou, eu invadi a casa por essa porta de vidro, entrei por ali, fui andando ao longo do corredor, matei ela no quarto e depois saí pela porta dos fundos. E aí quando os policiais entraram em contato com a família e falaram, olha, foi assim que ele cometeu o crime, esse é o responsável, os familiares falaram, não tem como ele ter entrado por aquele local. Tem um armário que fica na frente daquela porta que deixaria impossível essa entrada. Além do mais, ela foi encontrada na frente da casa. Como que ele deixou ela no quarto? Então as informações não batiam. E aí outros policiais de outros estados que estavam investigando os casos também chegavam com a informação de que o que ele tinha falado não fazia sentido. Tipo, essa vítima estava desaparecida, ele alegou que tinha matado, mas agora a vítima apareceu, ela tá viva ainda. Ou então os policiais chegavam em outro criminoso que já tinha confessado aquele crime. Mas por que o Henry estava confessando também? Outra coisa que aconteceu, que fez com que essa história se tornasse uma piada, foi que um daqueles jornalistas japoneses estava conversando com o Henry, e aí ele comentou, nossa, você já teve em todo canto do país, né? E aí o Henry falou, pois é, inclusive eu já matei pessoas no seu país também. E aí o jornalista japonês falou, nossa, sério? Mas como que você chegou lá? Daí o Henry, eu fui de carro. Agora me diz, como que o Henry chegou dos Estados Unidos até o Japão de carro? Vocês lembram daquele jornalista, o Hugh? Ele acompanhava muito das confissões. E aí no off, o Henry falava pra ele assim, então, eu na verdade não cometi esse crime não, é tudo mentira. Então ele literalmente tava falando pro jornalista que ele tava inventando a história. E em muitos dos casos também não tinham provas concretas que ligavam o Henry àquela vítima, a não ser a confissão dele. Agora, o xerife que tava cuidando desse caso e fazendo com que o Henry confessasse, ele era o mais próximo do Henry, o nome dele era Bothwell. Os dois eram muito próximos. O Bothwell tratava o Henry muito bem. O Henry pediu um milkshake, ele ia lá, comprava o milkshake pra ele, fazia tudo o que ele queria. Ele até colocou um super mapa gigante dos Estados Unidos naquela sala em que o Henry estava confessando, pra eles irem colocando um pinzinho em cada um dos locais onde ele tinha cometido um crime e matado uma pessoa. Então aquele era um dos maiores acontecimentos na vida daqueles policiais que estavam cobrindo a história. Não só o Bothwell, mas a gente também tinha os Texas Rangers, que eram, eu não sei exatamente a função deles na polícia, mas eles eram vistos com muito orgulho pela população, como pessoas que de fato estavam ali solucionando crimes. Eles eram muito bons e olha só quantos crimes eles estavam trazendo a solução durante esse mandato. Meu Deus, o Bothwell tinha que ser reeleito. E aí apareceu um caso muito polêmico, um caso que ficou conhecido como o crime das meias laranjas. E ele só ficou conhecido dessa forma porque foi uma mulher que foi encontrada morta em um bueiro de Georgetown e a única roupa que ela estava usando eram meias laranjas. Nesse caso, o Henry poderia pegar uma pena de morte. E ele confessou que tinha sido ele. Ele deu detalhes de novo que só o assassino poderia saber. Ele disse que viu a garota caminhando por Oklahoma City e aí ele capturou ela, matou e depois jogou por aquela ponte, deixando ela ali no local do bueiro. Só que de novo, no off, ele foi lá pro Hugh e falou: é mentira, eu tava trabalhando na Flórida na hora que isso aconteceu. E de fato, em Jacksonville, no mesmo local onde ele trabalhava com o Otis, ele tinha descontado um cheque na noite anterior do assassinato. E ele também assinou que ele tava no trabalho horas antes do crime acontecer. Como que ele se teletransportou da Flórida até Georgetown em tão pouco tempo? Então agora ele ia pegar pena de morte por um crime que ele não cometeu? E aí o Henry começou com outras alegações muito malucas. Ele dizia que ele não queria tirar a própria vida
vida, mas que ele se sentia muito culpado por ter matado aquela namoradinha dele, a Becky. Então ele queria ir pro céu pra ficar junto com ela. Ele achava que se ele tirasse a própria vida, ele ia pro inferno. Então ele ia fazer com que o Estado matasse ele, porque daí ele iria pro céu. Entendem o pensamento dele? Não demorou muito pra que outras pessoas descobrissem que os policiais estavam fornecendo informações privilegiadas pro Henry. Assim, muitas vezes o Henry conseguia adivinhar ou inventava detalhes sobre os crimes baseados na informação que a própria polícia dava pra ele. O Bothwell, quando foram perguntar pra ele sobre isso, ele falou que só tava refrescando a memória do Henry. Refrescando, tipo, então, nesse caso tinha uma revista da Playboy com a capa tal do ano tal, fala isso. E aí, no julgamento desse caso das meias laranjas, a defesa tentou chamar todas as testemunhas lá da Flórida pra mostrar que o Henry tava na Flórida, que não tinha como ele ter cometido esse crime. Outra coisa que eles encontraram foi uma mulher que já tinha se casado com o Henry em um determinado período. O nome dela era Betty Crawford. E o documento do casamento deles mostrou que eles teriam se casado no mesmo dia em que o Henry alegou que tinha matado uma outra mulher em um local diferente. Depois desses dois casos, das meias laranjas e dessa mulher que ele teria matado no dia do suposto casamento, ficou muito fácil para a polícia de outros estados desmascarar todo aquele esquema. Em 98, depois de uma avaliação bem minuciosa de todos os casos, ficou muito claro que ele não tinha cometido a maioria dos crimes que ele tinha confessado. O Henry deixou um grande rastro de documentos e eles foram sendo colocados em ordem cronológica. Então, por exemplo, a gente tinha um caso em que ele tinha cometido um crime aqui, daí ele dirigiu 3.200 quilômetros para chegar e cometer outro crime, depois dirigiu mais 600 quilômetros, depois viajou mais 1.650 e tudo um dia atrás do outro. Não fazia sentido. Isso se ele não tivesse parado em nenhum momento para comer na estrada, para usar o banheiro ou para abastecer o carro. Nem se ele tivesse um míssil, ele teria sido capaz de chegar tão rápido nos locais. Mas por que isso não era óbvio pro xerife, pro Bothwell? Pois é, a história foi ficando cada vez mais estranha. O Hugh, o jornalista que estava investigando todas essas inconsistências, teve as fitas das gravações dele com o Henry roubadas de dentro da casa dele. E o Hugh não reportou pra ninguém esse roubo. Afinal, nada mais tinha sido roubado de dentro da casa dele. Só aquelas fitas. E aí um dia, quando ele foi conversar com o Bothwell falou: "Nossa, eu sinto muito pelo assalto na sua casa, né? Que pena." E o Hugh ficou tipo: "Como você sabe disso?" Não demorou muito para os outros policiais dos outros estados também perderem acesso a todas as informações do Henry dentro do sistema da polícia, o que era muito suspeito. Então aquilo parecia estar envolvendo pessoas muito poderosas. E eu não vou entrar tanto em detalhes dessa politicagem, porque tiveram diversos promotores delegados de outros estados que tentaram provar aquela podridão que estava rolando ali, e aí acabaram sendo presos, e aí sendo acusados de crimes que não cometeram, tudo para tirar eles do caminho. Isso vocês podem ver com mais detalhes no The Confession Tapes da Netflix, tá bem explicadinho. Também apareceu uma outra mulher chamada Linda Irwin. Ela foi a primeira mulher na unidade de homicídios de Dallas. E ela era muito boa, ela já tinha solucionado mais de 90% dos casos que ela tinha recebido. E por conta disso, ela sabia que o Henry não era responsável pelos crimes que ele estava alegando ter cometido em Dallas. Ela criticou muito os Texas Rangers. Eles tinham encerrado 197 casos que ainda deveriam estar abertos. E aí vocês imaginam, pelo menos 197 casos com assassinos ainda solta, se safando pelo crime que eles tinham cometido, porque os policiais queriam muito achar um culpado e estavam colocando toda a culpa no Henry, que estava ajudando confessando. Mais ou menos uns 2 anos depois, o Henry foi enviado de novo para um grande júri e foi aí que ele começou a contar uma história diferente. Ele declarou que ele não tinha cometido aqueles crimes, que os policiais queriam os crimes resolvidos, então estavam passando para ele todas as informações e fotos para que ele confessasse. Ele decidiu falar a verdade porque ele percebeu que só estava machucando as pessoas. E uma ameaça que o Henry dizia estar sofrendo é que os policiais diziam que se ele não confessasse aqueles crimes, ele ia enfrentar o corredor da morte. Então ele estava confessando para evitar ser morto. Então vocês conseguem reparar também as incongruências, né? Em um momento o Henry quer ser morto, no outro momento ele quer ficar vivo, ele quer ficar só com a prisão perpétua, em um momento ele quer a fama e a atenção que ele estava recebendo de todas aquelas pessoas por estar falando que cometeu aqueles crimes, mas no outro momento ele percebeu que estava machucando os familiares, então não queria mais fazer isso. Durante os anos de prisão, o Henry viveu uma vida bem isolada. E aí foi nos últimos meses da prisão dele que ele começou a focar na sobrevivência e em lidar com as consequências das confissões. Um outro caso muito polêmico foi de uma mulher chamada Carolyn Cervenka.
Era um caso que estava dando bastante trabalho pro xerife. O Henry falou para as autoridades locais que tinha sequestrado a mulher perto de uma cidade chamada Taylor, depois levou o carro dela junto com ela pra Califórnia, onde ela foi morta e enterrada. Ele também descreveu joias e roupas muito semelhantes à da Carolyn, e quando a polícia passou essas informações para a família, os familiares tinham certeza absoluta que ele era o assassino. Não tinha como ele saber os detalhes da roupa. Mas depois de alguns meses, o corpo da Carolyn foi encontrado dentro do carro dela e no meio de um leito seco de um riacho. Isso a menos de 3 quilômetros da casa dela. Ou seja, ninguém tinha matado a Carolyn. Ela caiu com o carro dentro daquele riacho e afogou. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas depois que foi descoberto todo esse esquema do xerife, da polícia, ele não foi preso, não aconteceu nada com ele? Pois é, depois que o Henry começou a falar mais sobre o que ele estava sendo mandado fazer, o Bothwell já tinha falecido. Mas isso não impediu que o Henry continuasse no corredor da morte. A execução dele foi sendo atrasada cada vez mais, e depois de algum tempo, uma mulher apareceu falando que ela era a Becky, aquela namoradinha que o Henry teria matado. Ela apareceu depois de alegações do Henry de que a Becky estava viva, que ele tinha visto ela pegando carona com um caminhoneiro e indo embora. Ele também disse estar recebendo cartas de uma mulher no Missouri chamada Becky, e aí os policiais pegaram essas informações e foram até ela. Chegando lá, a tal da Becky falou que sim, conhecia o Henry, e ela também descreveu perfeitamente como era a casa da infância da Becky. Ela apresentou o marido dela para os policiais, dizendo que ele era motorista de caminhão, e aí o marido também contou uma história que tinha visto a Becky em um ponto ali precisando de carona, ele deu carona para ela, eventualmente os dois se casaram. Então os policiais estavam tipo, meu Deus, a gente vai conseguir tirar o Henry da prisão, ele não matou a Becky. E aí eles levaram ela para fazer um teste de polígrafo. Ela falou que o Henry nunca apresentou comportamentos de um assassino, e assim, ela deu entrevistas até pra TV. Eles estavam prestes a colocar ela sob juramento para falar no julgamento do Henry, mas aí a esposa de um dos advogados encontrou um maço de cartas dentro da bolsa dela. Essas cartas eram do Henry para ela, onde ele descrevia como a Becky era, onde ela morava, qual era o jeito dela. E aí essa mulher depois falou a verdade, ela disse que ela tinha visitado o Henry pela primeira vez na prisão, se apaixonado por ele e queria achar alguma forma de ajudá-lo. Então ela falou para ele, tá, e se eu fingir que eu sou a Becky? E aí os dois armaram esse plano, e essa mulher era extremamente controversa, ela já tinha visitado outros serial killers também, como o John Wayne Gacy e o Charles Manson. Outros registros médicos mostraram que o Henry sofria de confabulação, que é um tipo de falha na memória, ou seja, lacunas na memória que são preenchidas com informações inventadas. Então ele pegava fatos, adicionava coisas que ele inventava, mais coisas que ele achava que as pessoas iam querer ouvir. No final da vida, o Henry afirmou que ele só tinha matado a mãe, mas ainda assim não tinha 100% de certeza disso. Parecia que nem ele mesmo sabia qual era a verdade. Quem era governador na época em que o Henry estava no corredor da morte era o Bush. E aí, devido a essas dúvidas com relação aos assassinatos, ele acreditou que eram suficientes para que ele não fosse condenado à morte, até porque seria complicado no mandato dele ele mandar matar um preso que talvez não tivesse cometido todos aqueles crimes, mas isso deixou os familiares das vítimas muito irritados, eles pediram revisões, eles queriam que o Henry fosse morto mesmo. Por fim, ele acabou falecendo em 2001, com 64 anos, mais de causas naturais. Ele passou cerca de 17 anos no corredor da morte. No fim da vida, ele também pediu perdão por mentir. Depois que o Henry faleceu, os avanços do DNA conseguiram comprovar vários casos que ele realmente não tinha cometido. Teve um caso muito específico de um casal que foi morto, o Kevin Kay e a Rita Salazar. Em 2008, conseguiram uma combinação de DNA com um cara chamado Benny Tijerina Jr. Ele tinha se safado de assassinato por 30 anos. Então, como eu já falei aqui, imagina a quantidade de casos em que os assassinos se safaram de crimes terríveis só porque a polícia estava fazendo uma caça às bruxas, querendo solucionar o máximo de crimes possíveis, colocando a culpa no Henry. A gente só tinha, então, 3 casos que poderiam ser linkados de fato ao Henry, o da mãe dele, o da Becky e o da Kate. Afinal, ele teria levado os policiais no local onde ele enterrou as vítimas e, de fato, encontraram coisas ali. Vários dos casos do Henry Lee Lucas foram pegados por uma fundação chamada Cold Case, que tenta solucionar casos que já foram encerrados. Em alguns, eles conseguiram encontrar o verdadeiro assassino, mas em outros, a polícia já tinha perdido muitas evidências e, enfim, vai
vai ficar muito difícil que esses casos sejam solucionados. Mas eles poderiam ter sido solucionados na época se os policiais tivessem aberto um pouco mais os olhos, ao invés de querer incriminar uma pessoa só. Então assim, eu acho que essa história é muito triste, é o tipo de história que todo mundo tem boas intenções. Por exemplo, a polícia queria solucionar a maior quantidade de casos, queria dar um alívio para as vítimas, os familiares das vítimas também queriam um encerramento, então era mais fácil você culpar numa pessoa que estava ali confessando. O Henry queria agradar as pessoas ali, sei lá, se culpando pelos crimes, gostou de ter um pouquinho de fama, se arrependeu depois, mas enfim, foram uma sequência de erros que fez com que tudo se tornasse ainda mais errado. É um grande absurdo e uma falha absurda da polícia. Hoje, muitos policiais que estão aí nessa sessão aprenderam muito com esse caso e tentam reparar os danos que foram feitos no passado, apesar de muitos deles serem irreparáveis. Agora, eu falei pra vocês que eu ia voltar no caso do Toole agora no final do vídeo. Por quê? O Toole foi um cara em que foram comprovados mais assassinatos. Então a gente tem mais confirmações de pessoas que ele matou. E ele parecia ser um cara muito brutal também. Ele matou diversas vítimas. E pelo fato dele ter trabalhado junto com o Henry durante tanto tempo, eles fazerem tantas viagens juntos, eu não duvido que o Henry tenha participado de uma parte dos casos do Toole. Só que talvez esses casos, só o Toole recebeu a culpa, apesar do Henry ter participado. Ou talvez os policiais simplesmente não investigaram mais, não tinham também tanto acesso a DNA, essas coisas, pra descobrir que uma segunda pessoa participou. Eu, Júlia, particularmente, não acho que o Henry é tão inocente assim. Até pra você dar tantos detalhes e falar de casos tão brutais como se não fosse nada, você tendo se afiliado a um outro serial killer por um período, faz sentido que outros crimes ali tivessem sido cometidos no meio do caminho. E talvez pelo Henry não se lembrar direito, por essa questão cerebral que ele tinha, esses lapsos de memória, ele também já não se lembrava o que era verdade e o que era mentira. Mas isso aí é uma opinião pessoal minha, quero saber o que vocês acham também. Então o caso do Henry Lucas é um exemplo de como confissões falsas podem causar grandes injustiças. O nome dele hoje é lembrado como um dos grandes erros do sistema criminal dos Estados Unidos. Então é muito complicado, a gente tem que ter cuidado com as confissões que não têm bases científicas, muito menos evidências, provas e etc. Enfim, esse foi o caso de hoje, quero saber a opinião de vocês, comentem aí e até a próxima.